Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nessa quinta-feira para falar muita coisa, porque os roteiristas estão completamente malucos. Pete Carroll não é mais técnico da equipe do Seattle Seahawks, isso aqui pegou todo mundo de surpresa, a gente vai comentar essa notícia, assim como vamos comentar a aposentadoria de Nick Saban, um dos maiores nomes da história do futebol americano universitário. Vamos passar por esse assunto também, e eu quero fazer um exercício que eu fazia muito na época de ESPN.com.br. Vou passar por todos os times classificados para os playoffs, apontando os motivos para você acreditar ou então para ficar com o pé um pouco atrás com essas equipes. Vou começar com a AFC hoje, amanhã eu falo da NFC e sobre a rodada de wildcard, teremos palpites hoje, tá? Às 7h30 da noite, no horário de Brasília, estarei com o Ivo Stank passando a limpo aqui, conversando com vocês também, falando de todos os jogos. Então fica ligado no Toque Passa, já curte o vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, ou então que entrarmos no ar com a nossa live. Fica ligado no canal, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador aqui do Toque Passa, tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios, com 200 assinantes vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma réplica da Edu, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, nossa loja parceira, aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto da Fanática. Convido você também a conhecer a Bet+, você que gosta de apostas esportivas, Bet+, é a nossa parceira, aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta, e vamos nessa então, vai, roda a vinheta. Começo destacando que a brincadeira dos palpites segue agora nos playoffs, tá? Teremos a rodada de wildcard, aqui embaixo na descrição já tem o link para você deixar os seus palpites. Cada acerto vai valer 2 pontos nessa parceria com o Tiba 4P, que puxou minha orelha e falou para destacar aqui que os palpites podem ser dados até sábado às 6 da tarde. Eu falei às 3, é às 6 da tarde, então que você pode dar seus palpites. Aqui embaixo na descrição também tem o link para você participar do NFL, do Toque Passa Awards, tem a premiação da NFL, mas a gente vai eleger aqui os nossos melhores, MVP, jogador ofensivo, defensivo, as premiações tradicionais, além do que o melhor jogo, o melhor time. Tudo aqui vai ter uma live especial para a gente falar dos melhores da temporada então, tá? Depois da final de conferência a gente vai fazer essa live especial, aqui embaixo tem link para você votar. Vou começar falando de college football, mais uma vez, terça-feira eu fiz isso para falar do título de Michigan, mas agora é para dar adeus a uma das carreiras mais sensacionais da história do esporte americano como um todo, né? Não só do college football, mas Nick Saban, aos 72 anos, anunciou que está deixando o cargo em Alabama e está deixando a sua carreira para trás, os seus anos de glória. Agora é hora de dar uma descansada. Ele fez esse anúncio na quarta-feira, primeiro fez questão de conversar com os jogadores de Alabama, anunciando que estava na hora de deixar, de ir para casa, dar uma descansada, e depois conversou com a imprensa e, pô, isso aqui merece destaque, né? Não tem jeito aqui, é um nome que basicamente todo mundo que conhece futebol americano conhece Nick Saban, 17 temporadas em Alabama, Alabama tinha sido uma grande potência, com o Nick Saban voltou a esses anos de glória, com 6 títulos nacionais. O Nick Saban conquistou 7 títulos no college football, né? Teve uma conquista lá com LSU em 2003. E aí depois ele foi para a NFL, foi treinar, foi ser head coach da equipe do Miami Dolphins, volta e aí assume Alabama e tem esse controle total. Na NFL ele teve algumas experiências, né? Ele foi treinador da secundária do Houston Oilers no final dos anos 80, depois ele foi coordenador defensivo do Cleveland Browns entre 91 e 94, na era Bill Belichick, né? Grande amigo do Bill Belichick. Teve essa chance, e aí depois nos Dolphins, 2005, 2006, foi treinador, mas o sucesso dele mesmo se deu no college football, porque ele vem diferente, né? Trabalhar com salary cap, com elenco reduzido, é diferente de trabalhar de college football. E o Nick Saban era um cara excepcional. 9 títulos de conferência, 6 títulos nacionais lá em Alabama. No total da carreira foram 28 anos como head coach no college football, 7 títulos nacionais, falei esse título em LSU, depois 6 títulos em Alabama, 12 títulos de conferência, sendo 11 da SEC, 19 títulos de bowls. Nunca teve uma temporada perdedora, né? O mais perto disso aqui, o pior ano dele foram 2 anos que ele teve 50% de aproveitamento, em 96 e 98 em Michigan State. É uma carreira incrível, né? Irretocável aqui, inquestionavelmente um dos maiores nomes da história do esporte americano,
uma das maiores mentes do futebol americano como um todo, e claro que deixa, né, uma legião de órfãos. Muitos dos torcedores que nós temos de Alabama só conheceram o Nick Saban, né? Não tem como dizer isso aqui. O futebol americano universitário, principalmente no Brasil, foi ganhando mais audiência nos últimos anos e Alabama sempre é a referência do futebol americano universitário. Perdeu a semifinal, né, desse ano do College Football para Michigan, perdendo o Rose Bowl, e esse foi o último jogo então do Nick Saban comandando um time. É uma perda bem grande. E Alabama vai sofrer bastante também para recompor isso aqui, né? Não tem como. Demora um tempinho. Substituir lenda nunca é uma missão muito fácil. Falando de outro grande treinador, temos que falar de Pete Carroll, que nesta quarta-feira deixou o cargo de head coach na equipe do Seattle Seahawks. Depois de 14 temporadas, ele deixa o comando da equipe. 14 temporadas, 10 idas aos playoffs, 2 títulos de conferência, 1 título de Super Bowl, aliás, o único título de Super Bowl da história da franquia, conquistado há 10 anos, né? Agora, dia 2 de fevereiro, vai fazer 10 anos que o Seattle Seahawks conquistou o título. Poderia ter tido o bicampeonato, não fosse. Ficou bem perto ali, vamos deixar aqui, estava a uma jarda de ser bicampeão do Super Bowl e acabou perdendo o Super Bowl 49. Estava lá, eu estava lá no Super Bowl 48 em Nova York, aquele atropelo, né, sobre a equipe do Denver Broncos. O comunicado da saída de Pete Carroll foi assinado pela dona do time, a Jody Allen, que afirmou que a decisão foi tomada depois de duras reuniões, encontros e considerações, e que isso aqui era a melhor coisa para a franquia no momento, né? Dar um novo rumo para o time. O Pete Carroll disse que foi um acordo mútuo, que um novo curso precisava ser estabelecido lá na franquia, né? Ele, aliás, pode seguir em Seattle, né? Essa é a informação. Primeiro surge no comunicado que ele deve seguir com um novo papel que ainda não está definido, né? Pode ajudar, não tem nada a ver, não seria um general manager, pode ser um consultor, não se sabe ao certo. Ele foi perguntado ontem na coletiva dele se ele aceitaria um trabalho, se fosse convidado por outro time para seguir sendo head coach, e a resposta dele falou assim, olha, hoje a gente tem que falar sobre hoje. Para mim é uma coisa que deixa aberta a possibilidade dele ir para outro time, né? Porque é uma clara pergunta de sim ou não. Você aceitaria um convite de outro time? Ele pode falar, não, me aposentei, não sou mais treinador, ou sim, eu pretendo continuar treinando se pintar uma proposta. Quando ele fala assim, olha, vamos falar sobre... Isso aqui não é um não. Se não é um não, é um sim, para mim é muito claro, tá? Lembrando que ele ainda tem contrato com a equipe do Seattle Seahawks até 2025, ou seja, para alguém levar o Pete Carroll vai ter que conversar com o Seattle, talvez pagar ali uma compensação, né? Alguma pick de draft, mas o Pete Carroll então deixa esse comando da equipe do Seattle Seahawks. Os Seahawks terminaram a temporada 9-8, ficaram de fora dos playoffs, pelo tie-break, né? Pelos critérios de desempate, tiveram a mesma campanha que o Green Bay Packers e acabaram ficando curto e não foram para a pós-temporada. E olha, é duro assim, né? Porque o ano passado, 2022, foi um ano que me surpreendeu demais. Primeiro ano sem o Russell Wilson, a expectativa era lá embaixo, eu achava que o time ia ser um desastre completo e o time foi muito bem com o Gene Smith. O Pete Carroll calou a minha boca, já vinha há alguns anos falando que, olha, ele é o técnico mais velho em atividade na NFL, tá na hora de cuidar dos netos, né, fazer outra coisa, mas no ano passado ele mudou essa minha perspectiva e ele treinou um time muito bom nesse ano também. Tinha uma ideia de que esse ano seria até melhor do que no passado, ele falou que o time estava mais próximo de ganhar um Super Bowl do que no ano passado, mas acabou ficando curto. E alguns jogos que deram um tiro no pé, né? O jogo contra os Rams, por exemplo, eu lembro bem dessa partida aqui, tinha total chance de ganhar a partida e acaba cometendo alguns erros. Algumas derrotas que foram bem dolorosas, por exemplo, para os Cowboys, naquele prime time ali, decidida, né? Questionável aquela decisão. Começou 5-2, foi líder da divisão, teve um momentinho ali quando os 49ers caíram, eles foram lá e assumiram aquele ponto, mas depois as coisas foram mais inconstantes, inclusive com o Gene Smith, perdeu os últimos 5 jogos que fez para os 49ers, incluindo a disputa na pós-temporada no ano passado. Nesse ano acabou tomando aquele 37-3 para os Ravens, foi a segunda pior derrota do Seattle Seahawks sob o comando do Pete Carroll. E agora é pensar no futuro, né? O Pete Carroll vai pensar o que vai acontecer com a vida dele e o Seattle Seahawks
Segundo todas as fontes, todos os comentaristas, todos os analistas, os insiders da NFL, o Dan Quinn, que hoje é coordenador defensivo da equipe do Dallas Cowboys, é o nome favorito para assumir o comando do Seattle Seahawks a partir da próxima temporada. Ele trabalhou lá em Seattle em duas oportunidades, entre 2009 e 2010 como assistente, e depois em 2013 e 2014 como o coordenador defensivo daquele time que ganhou um Super Bowl e perdeu o outro Super Bowl para a equipe do New England Patriots. Aquela maravilhosa defesa, a Legion of Boom, estava lá com o Dan Quinn. Sobre uma solução caseira, né, algum nome, além do Dan Quinn, tem alguém que estava lá, que pode substituir? É pouco provável. Inclusive o Seattle Seahawks já comunicou toda a comissão técnica do Pete Carroll que eles estão livres para procurar um novo emprego aí, tendência é que, né, não trabalhem mais lá na equipe de Seattle. Vamos lá então, a gente continua na vigília sobre outro experiente treinador, o Bill Belichick. Ninguém sabe o que vai acontecer no New England Patriots, todo mundo se movimentando e os Patriots ainda sem uma novidade. Hoje à noite a gente vai passar jogo a jogo o que vai acontecer na rodada de Wild Card. Lembrando vocês, 7h30 da noite no horário de Brasília, live comigo e com o Ivo Stank. Mas hoje eu quero aproveitar aquela brincadeirinha que eu falei, brincadeira não, né? É coisa séria aqui, a gente vai analisar um pouquinho. Eu fazia muito isso aqui na época de espn.com.br, aqueles guias que você acompanhou entre 2015 e 2019, acho que foi isso aqui, né? Tudo ali tinha o meu dedo, né? Eu tava sempre escrevendo uma coisa ou outra, alguns guias eu fazia sozinho, outros com companhia de outros colegas, como o Matheus Zucchetto, como o Gustavo Falton, o Andrei Paternostro, muita gente boa ali escrevendo junto, mas eu gostava muito dessa brincadeira, de olhar, já falei, não é brincadeira, é coisa séria, mas desse exercício de olhar o que poderia dar certo e o que pode dar errado para cada um dos times. Porque chegam nos playoffs, sinceridade, é outro campeonato, tá? É outro campeonato. Eu vou falar da AFC, por isso eu tô com esse meu pijama, como alguns dizem, né? Dos times da AFC. Amanhã eu passo pela NFC. Mas, cara, chegando na pós-temporada, pode rolar, tá? X e Y mais fortes são favoritos. Playoff é jogo único. É jogo único, e aí, jogo único, tudo pode acontecer. Uma tarde boa, uma noite ruim. Cara, muda tudo. A gente já viu o Tim Tebow nos Broncos 8-8 forem lá e vencer os Steelers 12-4, né? Aquela prorrogação lá em 2011, incrível aquele jogo. Então não dá pra duvidar de nada, não dá pra duvidar. Chegou no playoff, tudo pode rolar, tá? Eu não vou cravar aqui que os Ravens vão vencer, que os Steelers vão ser one and done, que vão ser humilhados. Alguma coisa pode rolar. Eu não descarto possibilidade nenhuma, lembrando inclusive que é até normal que a gente tenha pelo menos uma zebra em cada rodada de wildcard. Uma zebra de acordo com as casas de aposta, um favorito acabar perdendo. Então, vamos começar esse exercício aqui, mas não é especificamente sobre a rodada de wildcard, mas sim sobre os playoffs como um todo. Por isso até eu vou ponderar, mas esse cara não vai jogar, o TJ Watt tá fora desse jogo. Tá, mas em algum momento ele pode voltar, se ele tiver chance de voltar, eu acho que não vai rolar, mas isso aqui vai interferir também nesse exercício. Vou começar com o Baltimore Ravens, de cima para baixo, o Baltimore Ravens que tá descansando nesse final de semana. Foi o melhor time da conferência, tá lá na bye week, tá, né, descansandinho ali, sossegado, mas tentando manter o ritmo. Até foi interessante a gente ver esse report, né, que o Harbaugh tá levando a sério e quer manter essas semanas, inclusive a semana passada, quando eu ia jogar com os reservas, com o ritmo de semana de jogo normal. Os treinamentos da mesma forma, sabe, trabalhando mais pesado na quarta, na quinta, um pouquinho mais leve na sexta, mas fazendo um ritmo para manter o time focado. Eu acho besteira, já falei aqui, essa questão de que vai entrar sem ritmo porque o prêmio tá logo ali na frente. Não acho que ninguém vai desencanar aqui, tá? Não acho que é o detalhe, não. É difícil dizer o que me encanta mais nessa equipe do Baltimore Ravens, né? A defesa é fortíssima, é o time que menos cedeu pontos, né, por jogo na temporada, é o time que mais sacks conseguiu, tem uma secundária excelente, né? A defesa ela é mais falha, o ponto mais vulnerável é o jogo terrestre, mas no todo é uma defesa excepcional. Só que eu vou destacar o ataque, né? Porque a gente tem o Lamar Jackson jogando de novo num nível de MVP, e a gente falava no começo da temporada que o Lamar não teria esse ano motivos para reclamar. A gente sempre ponderava, o Lamar não é um bom quarterback, mas também falta alvo para ele tem que ter para quem passar a bola, tem que resolver isso, aquilo. E esse ano
ele não tinha desculpas. E ele foi lá e mostrou que tem uma excelente qualidade, é um cara dificílimo de se marcar, porque ele é preciso, ele tem um braço potente, ele consegue fazer passes sem estar, né, plantado no chão, a mecânica é diferente dele fazer esse passe. E é um cara que é complicado porque você vai lá, então é uma terceira longa, vai ser uma situação de passe, vou reforçar o pessoal lá mais para trás. Aí o Lamar corre e é óbvio que ele vai correr e você não consegue parar. Ele é um cara excepcional e capaz de vencer times fortes, né? Atropelou a equipe dos 49ers jogando em São Francisco, passou o carro para cima do Miami Dolphins lá em Baltimore. Tem qualidade sim. Esse time aqui é excepcional, não é à toa, não é sem motivo que foi o melhor time da AFC. Porém, a gente já viu esse filme muitas vezes antes, né? Nos últimos 5 anos, foram 4 idas aos playoffs e apenas uma vitória em 5 jogos, né? Em 2019, Lamar Jackson MVP, destruindo, e aí jogou contra os Titans e perdeu, jogando em casa, né? Vindo na bye week. Foi a falta de ritmo? Não, não foi falta de ritmo. Ali foi uma questão de... Não é pipocada, mas faltou aquela algo a mais para o time, e a gente tem percebido isso nos Ravens nos últimos anos. 3 touchdowns passados pelo Lamar Jackson, 5 interceptações em jogo de pós-temporada na carreira. Só que a gente tem que prestar, ele vai entrar com esse peso nas costas. Ele vai ter que entrar mostrando que ele não é um jogador de temporada regular, que ele também leva qualidade para pós-temporada. Não acho problema de descanso, tá? Mas a gente já viu derrotas bestas dos Ravens nessa temporada. Para os Colts na semana 3. Eu trabalhei no jogo contra os Steelers na semana 5, e ali era um jogo que os Ravens estavam destruindo, dominando, né? O ataque dos Steelers não conseguia, era 3 and out toda hora, entrava e saía. E não abria ponto, né? Não abria aquela margem. É um time que tinha uma vantagem muito curta, porque tinha drop, porque tinha falha aquilo, tinha falta em momento decisivo, e acabou perdendo o jogo no final. Então isso aqui me faz ficar com o pezinho um pouquinho atrás com relação ao Baltimore Ravens, que ainda assim é o favorito, né? Acho que de todo mundo na AFC, mas lembrando que na NFL é dificilmente o favorito, vai lá e confirma tudo com tranquilidade. Buffalo Bills, seed número 2, campanha 11-6. Daqui por diante, inclusive, eu acho que fica até mais óbvio os pontos fortes e fracos de cada uma das equipes. Os Bills chegam com embalados, né? 5 vitórias seguidas, acabaram conquistando a divisão com a vitória sobre os Dolphins, depois de ter corrido o risco de ficar fora dos playoffs. Então chega com essa empolgação. E o grande termômetro desse time e o grande destaque desse time é o Josh Allen, né? O time ganha pelo Josh Allen, o time perde pelo Josh Allen. Ele é o grande responsável pelo destino da equipe do Buffalo Bills nessa temporada. Segundo tempo, quando ele foi contra os Dolphins, cara, muito bem, a liderança que ele tem, essa experiência. E eu acho que é uma questão que fica até interessante para a equipe dos Bills, é que nesse ano eles entram um pouquinho mais solto, eles não têm aquele peso do favoritismo, né? Eles eram favoritos e perdem lá para os Chiefs. No ano passado eles entraram, não, esse ano a gente vai passar o carro e vai ganhar, porque a gente é o favorito, é o melhor time, e acabou sendo destruído pelos Bengals jogando em casa. Então esse ano, um pouquinho mais solto, mais leve, né? Chegar nos playoffs e ainda ganhar a divisão de novo, já foi um grande feito, chega com moral e sem aquela pressão toda. Porém, é inconstante demais, como o próprio Allen, né? 18 interceptações na temporada, ele tem que cuidar melhor da bola. Acho que são 3 jogos apenas sem passes lançados na mão do adversário, e isso costuma cobrar caro, principalmente em pós-temporada, né? Você não pode cometer tantos erros. Eu fiquei no ano passado com a impressão, naquela derrota para os Bengals, falei na ocasião, que era um fim de janela, que parecia que a janela estava se fechando, a janela de Super Bowl. Não que o Allen não vai ter mais, não, pode ter, mas tinha que passar por uma reconstrução. E a Bold Prediction cheguei até a colocar a possibilidade deles não irem para os playoffs. E cara, isso esteve vivo até a última rodada, até o último instante. Até os Jaguars bobearem, eles corriam o risco de perder para os Dolphins e ficarem fora dos playoffs, né? Talvez uns Dolphins com o Chubb, um Jets com o Aaron Rodgers jogando, né? Talvez tivesse concretizado essa visão que foi feita antes de começar a temporada. O Diggs sumiu, o time tem sofrido muito com lesões, o Douglas foi uma ótima aquisição, é um ponto positivo aqui.
O Von Miller não é aquele cara que ele foi contratado para ser o cara da pós-temporada, o cara para passar aquela impressão de que o time pode vencer. Ele era o exemplo vencedor dentro desse time, não tem sido isso, vem de um ano horrível e, bom, aquela coisa, acho que se conseguir tirar o peso de fato das costas e minimizar os erros, né, pode ir bastante longe. Os Bills é um time que eu tenho muita confiança. Kansas City Chiefs, 11-6. Os Chiefs sempre terão uma Mahomes, a gente sempre tem que acreditar que alguma coisa pode surgir. Ah, tem problema no ataque, não é o Mahomes dos outros anos, talvez seja o pior Mahomes que a gente já viu na NFL, mas sempre pode sair alguma coisa dele, principalmente em pós-temporada. É um cara que cresce demais, é um cara que sabe botar o time nas costas e falar, vou levar esse time. Mas o grande ponto desse time, sem sombra de dúvidas, é a sua defesa, né? Defesas ganham campeonatos, né? O que dizem? É um time muita experiência, tem jogadores que conseguem resolver e é a segunda defesa que menos pontos cedeu por partida, média de 17,1 por jogo, o que mantém o ataque sempre na partida, né? Dá chance do time vencer. A defesa tem essa função. Se o ataque não tá funcionando, se a defesa também não funciona, aí os caras abrem grande vantagem e acaba a partida. Não, a defesa dá a oportunidade dessa equipe do Kansas City Chiefs vencer cada um de seus jogos. Porém, tem aquele ponto, né? O ataque sofre demais com erros, seja com fumbles, seja com turnovers, com algumas interceptações, falei, não é o melhor Mahomes de todos os tempos, faltas em momentos decisivos, e drops, né? O que vai falar dos drops, cara? É um time que solta a bola demais, é um time que tem... errou, falhou, né? O Andy Reid e companhia, eles têm que explicar um pouquinho por que eles menosprezaram tanto esse grupo aqui de recebedores, ou então botaram muita fé no Kadarius Toney, que não era para ser, Marquez Valdes-Scantling, não deram armas. Você tem um dos maiores quarterbacks de todos os tempos no seu time. Você tem que potencializar isso. Como você vai vencer? A defesa é bom, precisa melhorar? Sim, mas fortaleça aquilo que já é forte. Dê chance desse time marcar mais pontos. Foi assim que os Chiefs venceram seus Super Bowls, marcando mais pontos que os adversários, não sofrendo menos pontos do que marcavam, né? E se é que isso faz sentido, acho que na cabeça de vocês acabou fazendo sentido como fez na minha. Travis Kelce não é mais o mesmo. Aliás, piada, ele tá no All-Pro lá da NFLPA, né? Acho que fala muito sobre a votação quando é feita pelos próprios jogadores. O último campeão de divisão é o Houston Texans, que é uma das maiores, se não a maior surpresa dessa temporada. Os Texans já são os grandes vencedores, eles já venceram, tá? O que vier daqui para frente é lucro para a equipe de Houston, porque tá lá com um técnico de primeiro ano, DeMeco Ryan, pegando uma equipe que vinha de anos e anos sendo patética, sendo ruim, sendo um dos piores times da NFL. Vai lá, drafta o quarterback, não é a pick número 1, é a pick número 2, o CJ Stroud. Algumas dúvidas sobre ele, será que ele é um produto de Ohio State? Vai funcionar, não vai? Ih, foi mal no teste, talvez ele não seja tão inteligente, e tá aí, né? Calor ofensivo do ano, muito provavelmente, um jogador com uma grande temporada, 4.108 jardas passadas, 23 passos para touchdown, 5 interceptações, num ano em que ele nem jogou todos os jogos ainda, perdeu 2 partidas por concussão. Não há dúvidas de que CJ Stroud e DeMeco Ryan são os grandes motivos para o torcedor dos Texans acreditarem, né? Com o Stroud em campo, você pode esperar uma coisinha boa. Ele é um talento. Eu acho, claro que a gente tem que esperar um segundo, terceiro ano. O segundo ano às vezes é mais importante que o primeiro, mas ele tem tudo para ser um dos grandes quarterbacks do esporte aí para os próximos anos. Porém, ainda é um time bastante inconsistente, né? Tem jogos excelentes. Eu lembro que venceu os Bengals, quando os Bengals vinham naquela crescente com o Burrow ainda, 4 vitórias seguidas. E é o mesmo time que é capaz de tomar aquele chacoalha do Jets, né? Tomar de 30-6. Então, sei lá, nesse sábado eles abrem o jogo contra os playoffs contra os Browns. Faria esse jogo na tela da ESPN 2, tá? Se enfrentaram na semana 16, inclusive num jogo que eu fiz na tela da ESPN, mas não serve muito com parâmetros. Stroud não jogou, né? Só que ao mesmo tempo você via o Joe Flacco ali enfrentar essa defesa e ter 368 jardas passadas, o Amari Cooper bater recorde com 265 jardas recebidas. É um time que tem altos e baixos. Tank Dell no ataque também faz falta demais. Não deu pra, não, tranquilo, perdeu o Tank Dell, mas já tá tudo resolvido, tá tudo certo. Não é, né? Playoff é outra parada. O cara pode sentir, o Stroud pode sentir, o palco é grande demais, mas eu acho que os Texans entram sem responsabilidade, né?
o que vier daqui já é lucro, não se esperava playoff no primeiro ano e eles foram lá e ainda conquistaram a AFC Sul graças à pataquada também da equipe do Jacksonville Jaguars. Vão enfrentar o Cleveland Browns, campanha 11-6 e uma das grandes surpresas pelo que enfrentaram, né? 5 quarterbacks ali, um ótimo trabalho do Kevin Stefanski, conseguindo manter esse time vivo e em busca da pós-temporada. Grande acerto buscar o Joe Flacco, funcionou muito bem, caiu como uma luva no time, um jogador que estava lá parado até meados de novembro, ninguém estava indo atrás dele, parecia aposentado, entrou e deu muito certo, mas é claro que a defesa, que é o grande destaque, né? Myles Garrett, Denzel Ward, o Emerson Jr. fazendo uma grande temporada, o Uso Koramoah, grande jogador, um trabalho. Eles foram um pesadelo da maioria dos adversários que enfrentaram nessa temporada, né? O Jim Schwartz fazendo um excelente trabalho e essa defesa foi, durante muito tempo, o grande motivo pelo qual os Browns tinham chance de vencer. Né? O Flacco depois ele muda um pouquinho isso, ele dá uma chance a mais do time vencer, mas a defesa era o grande pilar de sustentação desse time. O Flacco tá indo bem, mas tem 8 interceptações. Todos os jogos ele lançou interceptação, pelo menos uma, né? Isso aí na pós-temporada, já falei, pesa bastante, é muito complicado. E o calendário dele não era dos mais complicados. Ele enfrentou os Rams, teve os Jaguars, os Bears, os Texans e os Jets. Os Texans sem o CJ Stroud, ressaltando. E 3 interceptações contra os Bears, cara. 3 interceptações e ali... Bom, escapou com a vitória, né? Não fosse imune fazer aquela besteira na Hail Mary, poderia ter perdido para a equipe do Chicago Bears. Então tem que ficar de olho nesse ponto também. Não pode achar que os Browns, que são um dos times que mais comete turnovers na temporada, que a defesa vai resolver tudo, sabe? Não pode. Na pós-temporada, você tem que cuidar melhor da bola. Tem sido um problema para um time que sofreu muito com lesões também com o passar da temporada. Miami Dolphins acabou decepcionado, né? Tinha ali a liderança da AFC por quase todo o ano e perde na última semana. Campanha 11-6 ainda, motivos para acreditar. Acho que o Mike McDaniel é um dos grandes fatores para você acreditar. É um excelente treinador, é um dos melhores da NFL no momento, é uma mente assim, ofensiva muito inteligente e é um cara que consegue fazer o time se recuperar. Tem aquela queda, putz, perdemos, estamos maus, mas ele consegue animar o time, ele consegue trazer de volta. E aí você tem um ataque com o Tua Tagovailoa, que é um dos quarterbacks mais precisos que tem na NFL, com o Jalen Waddle e o Tyreek Hill. É um ataque poderoso, potente, capaz de conseguir alguma coisa. O ataque terrestre também funciona com o Achane. É um time que é capaz de ir adiante porque o seu ataque é muito forte. Porém, lesões. Lesões estão pesando muito, né? O Jalen Phillips já tá fora. Bradley Chubb, agora vai jogar sem o Van Ginkel, sem o Jerome Baker, o Waddle não tá 100%, é pesado isso, pesado. E a gente vai ter que lembrar que, assim, faltou aquela grande vitória, né? O grande momento, a grande vitória da equipe do Miami Dolphins na temporada contra um time forte foi contra o Dallas Cowboys, mas os Cowboys que tinham problema jogando fora de casa contra times bons e que a vitória veio com um field goal no finalzinho, não foi assim um atropelo, se estabeleceu ali. Então e na semana seguinte ainda toma aquela esculacho que tomou da equipe do Baltimore Ravens. Então a gente tem uma certa dúvida sobre a real qualidade dessa equipe, mas acho que as lesões são os piores problemas para a equipe de Miami. Pra gente fechar, fala do Pittsburgh Steelers, dono da seed número 7, 10 vitórias e 7 derrotas. Grande motivo para o torcedor acreditar é o Mike Tomlin, porque esse cara aqui é capaz de tirar qualidade da mediocridade, né? Ele pega muita coisa que você fala, putz, esse ano não vai. Esse ano vai ser a primeira temporada derrotada e ele vai lá e consegue encontrar e acha, né? O grande mérito dele é o que define um bom treinador, é você minimizar os seus pontos fracos e você maximizar os seus pontos positivos. Você pega até o Mason Rudolph, ele joga bem nessa reta final, você tira a qualidade. Tem dificuldade nisso? Então eu vou evitar esse tipo de situação, mas ele vai bem nessa, né? O play action funciona? Ok, vou usar mais. O passe mais curto funciona? Vou fazer aqui. Cara, ele tentar em profundidade não vai dar bom, então eu vou diminuir a necessidade de fazer isso, né? Campanha 10-7 não é para menosprezar. Venceu 2 vezes os Ravens, não vou considerar a última semana, que os Ravens estavam com um time reserva, sem se importar, querendo evitar lesões, mas a vitória que eles tiveram lá no começo da temporada foi se aproveitando dos erros do adversário. Então é um time que você não pode bobear. Se você bobear contra a equipe do Pittsburgh Steelers, fica a dica aí pro Buffalo Bills,
cometer turnovers, cometer erros, você vai pagar o preço. Esse time aqui tem qualidade, tem talento nesse elenco aqui. Porém, a confiança do torcedor também caiu com o TJ Watt lá na semana 18, né? Ele que já foi confirmado fora desse jogo da primeira semana contra o Buffalo Bills, tem uma lesão ligamentar no joelho. Candidato ao prêmio de melhor jogador defensivo do ano, sem sombra de dúvidas, um enorme diferencial. O Minkah Fitzpatrick, que não joga desde a semana 15, com uma lesão no joelho, treinou aqui na quarta-feira, deve estar no jogo. A gente tem que ver qual que vai ser a produtividade, do quanto ele vai conseguir colaborar com essa defesa, mas já é um alento. Mas a perda do TJ Watt é muito ruim. E eu ainda tenho um pé atrás com o Mason Rudolph. Já falei aqui várias vezes a questão de ser quarterback reserva. Eu não acho que o Mason Rudolph, que começou a temporada como opção número 3, atrás do Pickett, atrás do Trubisky, do nada aprendeu a jogar, né? Eu acho que ele tá se valendo muito daquela questão do efeito surpresa. O quarterback reserva entra, faz o playbook, fica mais simples, o adversário não tem muitos padrões, conforme ele vai jogando, vão observando melhor. Já sofreu mais contra a equipe dos Ravens reserva, pode sofrer bastante contra um técnico inteligente, como é o caso do McDermott. O Rudolph era a última esperança dos Steelers, deu certo. Vai funcionar? Não sei. Na pós-temporada, sem TJ Watt, acho bastante complicado. Amanhã eu venho com a NFC, hoje à noite, 7h30 da noite, dos meus palpites, junto com o Ivo Stank na nossa live, falando sobre os jogos da rodada de Wild Card. Conto com a sua audiência e aquele abraço.